como a sede por poder extremo acabou sendo a sua ruína. Sim, hoje iremos falar de Death Note, o anime ao qual tem o personagem Light Yagami versus o L. Que depois que o L infelizmente se foi, basicamente a história foi ladeira abaixo, mas era uma questão de tempo até o Light Yagami perder. Ele se corrompeu tanto ao poder e tudo mais, ascendeu tanto ao poder, que o poder chegou até a mesma cabeça, e ele parou de pensar e questionar o porquê o L fez aquilo que ele fez, porque ele se sacrificou para prender o Light Yagami. E o que ele estava fazendo tanto de errado, tipo assim, ele basicamente começou a matar discriminadamente. Ele tinha seus princípios iniciais, que era apenas atacar apenas os bandidos, mas acabou atacando todo mundo. Tipo assim, atacou todo mundo, atacou gente, atacou até mesmo gente que não cometeu crime algum, só por ter ido contra a sua narrativa, por não ter aceitado a sua ideia de mundo pacífico e ordeiro, ao qual qualquer pessoa que cometesse qualquer crime iria ter que pagar com a morte. Que inicialmente ele matava apenas os grandes criminosos que eram uma ameaça para a civilização. Tanto que muita gente, quando assistiu Death Note, inicialmente ficou do lado do Light Yagami. Ficou defendendo e tudo mais. A questão dele ir lá e eliminar esses bandidos cruéis. Mas esse poder subiu tanto a cabeça, o poder do Death Note, de poder matar qualquer um, apenas escrevendo o seu nome e tendo na mente a pessoa que você quer matar, subiu tanto a mente que ele acabou se cegando. Ele ficou obcecado pelo poder. A sede por poder cresceu tanto que ele esqueceu de ver que, além do Light, do L, tinha outro sistema todo que estava preparado para pegar ele. E que ele, até mesmo no início da obra, tanto que não é uma coisa novidade ou não, se você for reassistir Death Note, você for perceber que ele cometeu logo de cara um dos erros fatais, que já definia que ele iria perder essa obra. A sua ganância por poder foi tanta que ele logo matou um cara lá que estava apenas na entrevista e tudo mais lá de corretiva de imprensa, falando que iria prender a pessoa que estava fazendo os assassinatos em série. Aí, em vez dele se conter e não atacar, não necessariamente matar esse cara, o que aconteceu? Ele ir lá e matar ele. Nessa hora, ele já deu basicamente, eu teorizo que uns 70% de poder pro L. Porque o L já sabia que tinha alguém que estava matando, e agora confirmou que era alguém do Japão, e confirmou ainda qual era a região em que ele estava. Então, e o cerco foi cada vez mais e mais se fechando. Cada erro que ele cometia foi definindo para seu fracasso. Se ele tivesse sido mais cauteloso e não saído matando todo mundo ou agindo de forma suspeita, talvez até o plano dele teria se durado por mais tempo. Eu acho que ele estaria fadado a derrota, mas acabaria mais tempo, ia demorar mais até ele conseguir ser pego e o que assinar o caderno dele do Death Note e ele finalmente ir de Vasco. Mas não, a ganância subiu tanto ao seu poder que ele começou a confiar em gente que até era, tipo assim, não batia muito bem na cabeça, que era muito obcecada pela essa ideia de justiça, que era aquele carinha lá que eu esqueci o nome dele. Ele confiou demais nele, tanto que o cara começou a agir que nem um maníaco, por matar. Eu tinha os alvos, ele ia lá e matava como se fosse o líder da seita. Tem horas que ele agiu inteligente, quando ele se deixou de lado o Death Note para poder cair nas mãos de outra seita, para basicamente para despistar. Mas o que foi a ruína dele em si foi logo no início. Logo no início, ele basicamente decretou que no final ele iria morrer, que ele iria perder esse jogo.
Pode-se dizer assim. E Death Note é uma obra muito conhecida por muitas pessoas, pois foi muito famosa durante um longo tempo. E o engraçado, agora falando uma curiosidade, é que a diferença do mangá de Death Note pro anime é que no mangá tem um episódio extra do Databook, que tem uma história extra que não tem no anime, e que no final do mangá aparece basicamente, esqueci o nome dela, a garota de cabelos amarelos, que eu infelizmente que esqueci o nome, a Misa, lembrei agora. Ela basicamente aparece ela no final, parece que ela no final meio que vestida de freira, que ela foi a única que sobreviveu, pode dizer assim, do que conviveu com Light Yagami. Os outros que conviveram ou faleceram, que foram aliados dele ou faleceram, ou basicamente não estão com problemas, a mentalidade deles não estão muito bem, pode dizer assim, pois conviver com o psicopata do Light Yagami tem seu preço, infelizmente. A diferença maior é que ele tem uma história que é engraçada, que tem um Death Note que é diferente, em que a pessoa pode escrever o nome dessa pessoa, essa pessoa vai lá, ela vai morrer, mas com um detalhe: se essa pessoa durante um certo tempo pegar uma borracha e apagar esse nome de fato a pessoa volta à vida. Pode dizer assim, se ela realmente não quiser matar essa pessoa, é só ela ir lá, pegar uma borracha e apagar a vida, porque apagar o nome que essa pessoa renasce, que é basicamente isso, traz de volta a pessoa à vida que foi morta. É uma história muito engraçadinha, que só tem nesse volume aqui, do volume 13 do Databook, que é o último volume. Essa obra eu só tenho literalmente esse volume, o 13. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele descobriu alguma coisa, que foi esse detalhe aqui, ó, que é engraçado. No entanto, a polícia suspeitou de você. Por isso, quando os 5 ressuscitaram e a polícia foi lá para a escola, você achou que suspeitariam de você novamente? É tarde demais, eu já matei um monte de gente. Vou escrever pelo menos o meu nome. Ainda dá tempo. Use essa borracha. Borracha? Se apagarmos os nomes com ela, todos ressuscitarão. Aqueles 5 ressuscitaram, porque eu apaguei assim. Afinal, o que é este caderno e a borracha? Aí foi lá, apagou tudo. Vamos levar este caderno para a polícia. Vamos contar toda a verdade e esperar que eles nos entendam. É o único jeito. Como queiram falar. E a Mani tá aí. Aí foi lá, eles levou o caderno para a polícia. E ele falou que o caderno tinha essa habilidade de se apagasse o nome da pessoa, a pessoa voltava à vida. Só que o policial não acreditou, obviamente. História muito fantasiosa. Tanto que ele fez um exemplo. Ele escreveu o seu próprio nome no caderno e se matou. Aí passou um próprio tempo, todo mundo... Aí foi lá, apagou o nome dele do caderno e ele voltou à vida. Aí todo mundo ficou surpreso com o fato dele ter voltado à vida. Meio que ressuscitou, ó. Eu estava bem. Se não consegue acreditar ainda, teste em outra pessoa. Já sei, que tal alguém condenado à morte? Não é necessário, eu acredito. Ouça, Tagaki, não conte a ninguém sobre a existência deste caderno. Sim, senhor. Você também. Interessante. Aí depois eles foi lá e queimou o Death Note. Aparentemente, por causa que o livro tinha um poder muito descomunal. E basicamente essa é a história diferente do mangá. Essa é a diferença do mangá e o anime de Death Note. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por assistir vídeo até aqui e nos vemos até a próxima.